Aprendendo a ler o Novo Testamento grego, segundo passo, vamos aprender a reconhecer os acentos gregos. Os acentos indicam a sílaba tônica da palavra, ou seja, a sílaba que deve ser acentuada na pronúncia. Quase todas as palavras gregas são acentuadas. Existem três tipos de acentos em grego. Primeiro é o acento agudo. Ele pode estar sobre palavras oxítonas, aqui como em kairos, tempo, em palavras paroxítonas, como em eirene, paz, ou em palavras proparoxítonas, como em telema, vontade. O segundo tipo de acento é o acento circunflexo. Dependendo do tipo adotado, ele pode ser caracterizado com um desses três sinais, com esse chapeuzinho, com o circunflexo ou com um til. O acento circunflexo pode estar sobre palavras, apenas sobre palavras oxítonas, como por exemplo em Moisés, ou em palavras paroxítonas, como em soma, corpo. E o terceiro tipo de acento é o acento grave. Ele só pode estar sobre palavras oxítonas. Ele substitui o acento agudo na última sílaba quando esta é seguida por outra palavra sem sinal de pontuação no meio. Então, por exemplo, a palavra arete, virtude. Se seguisse aqui uma outra palavra sem sinal de pontuação aqui no meio, então teríamos que acentuar essa palavra com um acento grave. Ok? Então vamos fazer um exercício de reconhecimento dos acentos. Faça uma pausa no seu vídeo e veja se consegue reconhecer os acentos destacados ali em fundo amarelo. Conseguiu reconhecer? Então vamos lá. Aqui nós temos um acento circunflexo, grave, circunflexo, grave, agudo, circunflexo, circunflexo, grave, grave, agudo, circunflexo, grave, circunflexo, agudo, agudo, circunflexo. Fácil, não é? Então, voltando a destacar alguns pontos importantes de acentuação. A acentuação grega serve para marcar a sílaba que deve ser acentuada. Então, por exemplo, aqui, teteite, porque o acento está nessa sílaba aqui. Aqui eu leio proton. Por quê? Porque o acento está nessa sílaba aqui. Aqui eu leio basileian. Por quê? Porque o acento está nesta sílaba aqui. Outra coisa importante o que determina o som aberto e fechado da palavra é a própria vogal e não o acento. Por exemplo, nesta palavra aqui, prostetetai. A tendência aqui é a gente querer acentuar a vogal de forma aberta por causa do acento agudo, mas não. A vogal eta é sempre som fechado, independente do acento que está sobre ela. Então aqui eu vou ler prostetetai, apesar do acento agudo. Vamos dar agora um terceiro passo para aprender a ler o Novo Testamento grego, falando agora da aspiração. Da aspiração. Toda palavra grega que inicia com vogal ou ditongo leva um sinal chamado aspiração. Toda palavra que começa com vogal ou ditongo leva este sinal.
Existem dois tipos de aspiração. A primeira delas é aspiração branda. A aspiração branda é esse sinal que se encontra sobre este alfa aqui. Ou então que se encontra na segunda vogal deste ditongo. Isto é uma aspiração branda. A aspiração branda não afeta a pronúncia. Então aqui eu vou ler agape. Agape, amor, não afeta a pronúncia. Aqui eu vou ler eugenes. Eugenes, a aspiração branda, não afetou a pronúncia. Mas tem um outro tipo de aspiração, chamado de aspiração áspera. E aqui é preciso prestar muita atenção. A aspiração áspera é este sinal em cima do Y, desta palavra aqui, ou em cima da segunda vogal deste ditongo aqui. A aspiração áspera, a gente lê como se fosse um H pronunciado antes da vogal ou do ditongo. Então, por exemplo, aqui, como é que eu vou ler essa palavra? Eu vou ler hyper. É como se tivesse um H aqui na frente do Y. O H é por causa desta aspiração áspera. Aqui eu vou ler reurisco, como se tivesse um H aqui na frente do ditongo. Outra coisa interessante é que a palavra que inicia com Y sempre leva aspiração áspera. Se a palavra começa com Y, você já sabe. Em cima dela está uma aspiração áspera e eu devo pronunciar um H na frente desta palavra. Assim também na frente da consoante Rô, aliás, em cima da consoante Rô, sempre vai também uma aspiração áspera. Só que neste caso, não dá para pronunciar um H na frente do Rô. Então, para efeitos práticos, essa aspiração áspera não faz diferença na leitura. Vamos aproveitar este passo para falar ainda de outros sinais gráficos que aparecem no texto grego. O primeiro deles é o trema. O trema indica a quebra de um ditongo. A gente vai falar sobre ditongo numa outra ocasião, mas aqui, só para dizer que este trema significa que, neste caso aqui, que normalmente seria um ditongo, neste caso aqui não é um ditongo. O trema quebra um ditongo. Depois nós temos um tal de iota subscrito. É um iotazinho que aparece escrito embaixo das vogais ômega e eta. Ômega e eta são consideradas vogais longas. O iota nunca vai ao lado de uma vogal longa. Ele sempre vai embaixo dela. Então, por exemplo, aqui, autor. Esse sinal aqui é iota subscrito. Aqui, aute. Isso aqui é iota subscrito. Não se pronuncia um iota subscrito. Então, para efeitos de pronúncia, é como se ele não existisse. Outro sinal é o apóstrofo. Indica a supressão de uma vogal. Por exemplo, aqui, de ao tu. Aqui está o apóstrofo. Este apóstrofo indica que aqui foi suprimida uma vogal. A vogal da preposição de a. Então, apóstrofo indica a supressão de uma vogal. E aqui é importante os sinais de pontuação. Se você encontrar um ponto e vírgula significa ponto de interrogação. Um ponto situado no canto superior da letra significa 2 pontos ou um ponto e vírgula. No caso do ponto e da vírgula, é como no português. Aproveitando aqui ainda, é uma questão de pronúncia, um gama, antes de um kappa, gama ou xi, a gente se pronuncia como se fosse um N. Vejam este exemplo aqui. Aqui nós temos um gama antes de outro gama. Então, como é que eu vou ler? Eu vou ler ângelos. O primeiro G eu leio como se fosse um N.
Faça uma pausa no vídeo agora e veja se reconhece os sinais assinalados em fundo amarelo. Isso aqui é uma inspiração áspera. Isso aqui é um iota subscrito. Né? E isso aqui embaixo, lembram, isso aqui é um ponto de interrogação.